A falar, pode falar. Bom, começando então, é óbvio, o Abel errou, não poderia ter agido daquele jeito de chegar, puxar o celular, independentemente se não fosse também repórter, fosse torcedor que estivesse lá, se fosse torcedor ele teria a liberação para estar lá, muito provavelmente, assim como acontece no Allianz de muitos torcedores terem acesso ali à parte próxima dos vestiários. O que a gente tem que mostrar também, que gerou muita dúvida, né, que eu vi nas redes sociais, até conversei hoje com um cara, estava questionando o porquê isso aconteceu lá e estava muitos jornalistas falando que o que o repórter fez, né, o Pedro Spinelli, que ele estava no direito dele. Diferentemente do Allianz Parque, onde termina o jogo e as equipes descem para um túnel e esse túnel ele dá acesso direto ao vestiário, no Mineirão o túnel ele dá acesso à zona mista. Então, sai do campo, tá todo mundo no mesmo ambiente. É exatamente o mesmo túnel que o Hulk já arrumou confusão em jogo do Atlético Mineiro, mesmo túnel que o Pavon jogou um bebedor lá em cima dos jogadores do Atlético Mineiro quando ele estava no Boca Juniors. Então, é um túnel que ele dá acesso à zona mista e dá acesso também aos vestiários. Então, passa todo mundo ao mesmo tempo naquele mesmo espaço. Diferentemente do Allianz. O Allianz ele tem uma parede onde você entra no vestiário e ali naquele corredor ninguém sabe o que está acontecendo. Pode acontecer, se fosse no Allianz Parque, ninguém ia saber da discussão do Barros e do quarto árbitro da partida. Se fosse no Morumbi, ninguém ia saber da discussão. Se fosse em Itaquera, ninguém ia saber da discussão. Se fosse na Vila Belmiro, nem ia ter a discussão, porque o Barros ia ter que atravessar o campo inteiro, que o vestiário da Vila do árbitro fica do outro lado em relação ao vestiário do visitante, não dá para passar por baixo. Se fosse no Beira-Rio, todo mundo ia ter visto a briga. Se fosse na Arena do Grêmio, todo mundo também teria visto. Então, são estádios que eles têm uma diferença ali de como tem o acesso do trabalho de jornalista na zona mista e como é a chegada no vestiário. Então, o que aconteceu ali? O repórter ele respeitou exatamente o espaço de trabalho dele. Ele estava atrás da grade na zona mista. E ali ele viu bate-boca do Anderson Barros, que queria conversar com o quarto árbitro cagou para ele, e aí começou ali a discussão, e o Abel ele chega com a camisa dele para presentear o quarto árbitro. Por que ele foi presentear? Porque o Abel entendeu que em alguns momentos, e ele mesmo falou isso, que em alguns momentos ele falou algumas coisas que não deveria, e o quarto árbitro foi extremamente paciente com ele, conversou numa boa, e o quarto árbitro falou para o Abel, não fala com o árbitro, fala comigo. Então o Abel já entendeu, falou, pô, beleza, não reclamo com o cara, reclamo com você e tá tudo certo, a gente fica entre a gente aqui, se você achar que eu tô certo, você passa pro árbitro, se achar que eu tô errado, passa pro árbitro e ele adverte, como aconteceu com a advertência do João Martins. Por isso que o Abel foi levar a camisa dele para presentear o quarto árbitro. Aí ele chega e se depara com o Anderson conversando ali, né, já discutindo com o quarto árbitro da partida, o quarto árbitro pede pro Abel tirar o Anderson Barros, o Abel se irrita e vê gente filmando ele. Então, não é querendo ser advogado do diabo, querendo, né, passar pano, alguma coisa assim. O Abel, acostumado com o Allianz Parque, provavelmente ele achou que, pô, o cara tá dentro aqui, tá vendo tudo que tá acontecendo, não pode. Mas não, ali era uma zona mista, ali quem estava credenciado poderia estar. Assim como tinha gente da Itatiaia filmando, gente de outro portal filmando, além do Pedro da Globo também estava filmando. Então, a atitude errada do Abel, não deveria ter feito isso e fez o correto depois. Se desculpou, fez questão de ligar para o cara, o que não pode também é o que já aconteceu na madrugada e manhã de hoje. O Pedro ser ameaçado por torcedor em rede social. E chegar gente lá e começar a xingar o cara, falar que vai bater nele, que vai pegar ele na rua, que não sei o quê. E ele tem que trancar as redes. Né? E ele vai lá e tem que bloquear, travar as redes sociais dele para ninguém ter acesso a conseguir mandar mensagem para ele. Então, o Abel errou, pediu desculpa, vida que segue, mas é isso que você falou, Lede. Não dá para criminalizar o Abel, não dá para tirar do contexto. Errou, faz parte, acontece, todo mundo vai errar alguma vez. Não dá para você, Soler, falar 50 minutos disso e 10 do negócio do VAR. Desculpa, isso para mim é inconcebível. É você direcionar o seu foco para aquilo que você quer. Vamos bater no Abel, vamos aproveitar que ele fez isso, vamos descer a lenha, como se todos que descessem a lenha fossem os santinhos do Paoco. Me poupe, velho. Pelo amor de Deus.
Um monte ali que desceu a lei, a gente já viu em zona mista também, abriu o cotovelo para empurrar o amiguinho para colocar o microfone dele mais perto, né? Então é isso. Tem atitude pior. Quantos que já criticaram que fazem de tudo para derrubar o colega de profissão para poder ter a melhor viagem? Eu sei, eu já fiquei sabendo da história que o cara chega lá com o passaporte lá na mesa do cara, do diretor, passando por cima de todo mundo, ó, se precisar aqui e tal. Coisa bem pior, isso acontece, cara. Isso aqui é os paladinos da justiça, eles... E aí eu acho que um pouco também da profissão alguns, que... né, hein, Lele, já teve alguns que já, né, nossa, os paladinos das redes sociais, se fosse comigo, o Abel ia ver, é isso, ameaça o cara, você vai bater no cara, tá certinho. Então, é isso, o Abel errou, quem transforma isso em crime tá tão errado quanto o erro do Abel, até pior, quem faz demonização do Abel tá sendo totalmente o oposto daquilo que aconteceu, foi um equívoco da hora, estava de cabeça quente, mas serve de lição, não pode ficar de cabeça quente assim, porque o cara é o treinador do Palmeiras, ele é o melhor técnico em atividade do futebol brasileiro da América do Sul, então tem que ter um pouco mais de controle. Você cedeu, pediu desculpa, fez hoje questão de ligar para o cara e se desculpar, assim como ele já tinha feito naquela partida contra o Fluminense, que ele dá uma patada no jornalista, depois fala, puta, te confundi com outro cara aí que foi maldoso, ligou, pediu desculpa também, então vai errar, normal, vai errar, assim como muitos já erraram, o Muricy já errou, o Luxemburgo já errou, o Filipão já errou, muita gente da imprensa já errou e já errou pra caralho, já errou até pior que o treinador, então é isso. Mais importante foi, entendeu que errou, pede desculpa, não se omite e dá desculpa. E quem tenta tirar do contexto, azar que consegue ser muito pior do que um erro de um profissional.